Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Eu nunca fui de acreditar em histórias de bonecas amaldiçoadas. Achava tudo exagero de filme, gente querendo atenção. Até o dia em que ela chegou na minha casa. Era 2019. Eu tinha 27 anos, morava sozinho num apartamento pequeno no centro de São Paulo. Trabalho noturno em uma gráfica, então o silêncio do prédio de madrugada sempre foi companhia. Um amigo de infância, o Rafael, me ligou pedindo um favor. A mãe dele tinha morrido e ele precisava se livrar de algumas coisas da casa dela antes de vender. Entre as caixas, havia uma boneca antiga, de porcelana, vestido sujo de renda, cabelo de linho loiro meio amarelado, olhos de vidro azul claros que pareciam seguir quem olhava. Ele disse que a mãe guardava aquilo num armário trancado há anos, e que ele não queria nem tocar. Leva pra você se quiser, ou joga fora. Só tira da minha vista. Eu achei engraçado. Levei. Coloquei a boneca numa prateleira da sala, só de zoação. Dei o nome de Annabelle na hora, porque era o que vinha na cabeça de todo mundo. Nas primeiras noites, nada. Só o barulho normal do prédio, elevador, vizinho arrastando cadeira, cachorro latindo longe. A terceira noite foi diferente. Eu cheguei do trabalho por volta das 3 da manhã. A luz da sala estava acesa. Eu tinha certeza de ter apagado. A boneca estava no sofá. Não na prateleira. No sofá, sentada, com a cabeça levemente inclinada para a porta de entrada, como se esperasse alguém. Meu primeiro pensamento foi: alguém entrou. Olhei a porta, a janela, o banheiro, o quarto. Nada forçado. Nada faltando. Voltei na sala. A boneca continuava ali. Eu a peguei com raiva e joguei de volta na prateleira. Fechei a porta do quarto com trinco e tentei dormir. Não consegui. Fiquei ouvindo. Por volta das 4h30, ouvi o arrastar leve de algo no chão da sala. Não era o barulho de rato. Era mais seco, como porcelana raspando no piso de madeira. Depois, silêncio. Depois, o rangido da porta do meu quarto. Eu tinha trancado. Eu sabia que tinha trancado. Levantei. Abri a porta. A boneca estava no chão, do lado de fora, virada para mim. Os olhos de vidro refletiam a luz do corredor. Eu a chutei. O corpo dela bateu na parede e a cabeça girou de forma estranha, quase completa. Peguei e coloquei dentro de uma caixa de papelão, fechei com fita adesiva e deixei no fundo do armário da área de serviço. No dia seguinte, a caixa estava aberta. A fita rasgada por dentro. A boneca sentada na cadeira da cozinha, com as mãos apoiadas na mesa, como se tivesse acabado de se sentar. Eu filmei. Mostrei pro Rafael. Ele ficou branco. Disse que a mãe dele falava a mesma coisa anos atrás. Que a boneca mudava de lugar, que às vezes aparecia com os olhos abertos demais, que uma vez ele acordou e ela estava em cima do peito dele. A mãe tinha levado num padre. O padre pediu para se livrar. Ela não se livrou. Guardou. Eu tentei jogar no lixo. Coloquei no saco preto e desci no container do prédio. No outro dia, ela estava de volta na minha cama. Deitada de lado, de frente para mim, com uma das mãos estendida em direção ao meu rosto. A partir daí, as coisas pioraram de um jeito que não dava para explicar como brincadeira. Comecei a ouvir uma voz fina, de criança, cantando baixinho no banheiro quando eu tomava banho. Sempre a mesma melodia, sem letra. Quando abri a porta, o vapor estava diferente, como se alguém tivesse acabado de sair. As fotos que eu tirava dela saíam com o rosto borrado, ou com a boca aberta demais. Uma vez, no espelho do elevador, eu vi o reflexo dela atrás de mim. Quando virei, não tinha nada. Parei de dormir. Perdi peso. Os vizinhos começaram a reclamar de barulho de arrastar móveis de madrugada. Eu não movia nada. Uma noite, decidi queimar. Peguei gasolina, levei pro quintal de um amigo no interior. Coloquei a boneca no chão, molhei, acendi. O vestido pegou fogo rápido. A porcelana estalou. O cheiro era doce e podre ao mesmo tempo. Eu fiquei ali até virar cinza e cacos pretos.
Voltei para casa aliviado. 3 dias depois, ela estava de novo na prateleira da sala. Inteira. Sem marca de queimadura. O vestido limpo. Os olhos abertos. Eu não sei como. Não quero saber. Hoje eu moro em outro lugar. Mudei de cidade. A boneca ficou no apartamento antigo. Eu trancei a porta, deixei a chave com o síndico e nunca mais voltei. Às vezes, no meio da madrugada, ainda acordo com a sensação de que alguém está sentado na beira da cama, olhando. E, de vez em quando o silêncio fica pesado demais, eu juro que ouço arrastar leve de porcelana no chão. Não abro a porta. Nunca mais. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos, e nunca contei essa história em público porque sei exatamente o que as pessoas pensam quando ouvem o nome Annabelle. Acham que é invenção, influência dos filmes ou alguém tentando chamar atenção. Mas o que aconteceu comigo não teve nada a ver com cinema. E até hoje, quando vejo uma boneca antiga numa vitrine, meu estômago embrulha. Tudo começou em 2017. Naquela época eu trabalhava restaurando móveis antigos em Campinas. Comprávamos lotes de casas antigas, fazendas e até objetos de espólios para restaurar e revender. Era um serviço comum, sem qualquer mistério. Num sábado de manhã recebemos caixas vindas de uma mansão que seria demolida. Entre cristaleiras, relógios e quadros, havia uma boneca de pano muito antiga. Ela estava dentro de uma caixa de madeira, embrulhada em tecido branco já amarelado. Na tampa da caixa havia apenas uma etiqueta escrita à mão. Não vender. Não abrir. Achei aquilo uma estratégia ridícula para valorizar o objeto. Meu chefe também. Quando abrimos a caixa, vimos uma boneca diferente de todas que já tínhamos encontrado. Ela tinha vestido branco rendado, cabelos de lã castanhos e um rosto simples, costurado à mão. Nada assustador. Na verdade, parecia inofensiva. Só havia um detalhe. Preso ao vestido existia um pequeno cartão plastificado. Estava escrito em inglês. Note Annabelle. Eu ri. Comentei. Claro. Justamente por isso alguém escreveu isso. Na mesma noite levei a boneca para casa para fotografá-la antes da restauração. Minha esposa odiou a ideia. Disse que não queria aquela coisa velha dentro do apartamento. Coloquei a boneca sentada numa cadeira do escritório. Tirei algumas fotos. Depois fui dormir. Às 3 da manhã acordei ouvindo um barulho de madeira arrastando. Achei que fosse nosso gato. Só que não tínhamos gato. Levantei. O escritório estava vazio. A cadeira estava caída. A boneca estava sentada no chão, encostada na parede. Pensei que tivesse escorregado. Coloquei novamente sobre a cadeira. No dia seguinte revelei as fotografias em alta resolução para anunciar o item. Foi aí que notei algo estranho. Em todas as fotos, a posição da cabeça era diferente. Eu lembrava perfeitamente de não ter tocado nela entre um clique e outro. Ampliei as imagens. Na última fotografia parecia que ela estava olhando diretamente para a lente. Ignorei. À noite aconteceu outra coisa. Enquanto assistíamos televisão, ouvimos 3 batidas fortes na porta. Abri. Não havia ninguém. Voltei. 5 minutos depois. Mais 3 batidas. Dessa vez meu vizinho abriu a porta dele ao mesmo tempo. Perguntou. Você também ouviu? Ninguém estava no corredor. No terceiro dia comecei a perceber um cheiro estranho no apartamento. Era uma mistura de tecido velho com perfume antigo. O cheiro aparecia apenas perto da boneca, mesmo depois de colocá-la dentro da caixa. Naquela noite tive um sonho horrível. Sonhei que uma menina estava parada no corredor da minha casa. Ela dizia apenas: "Você me trouxe." Acordei ofegante. Quando fui beber água, passei pelo escritório. A porta estava aberta. Eu tinha certeza de que havia fechado. Acendi a luz. A caixa estava vazia. Meu coração disparou. Procurei pelo cômodo inteiro. Encontrei a boneca sentada na cadeira novamente. A tampa da caixa permanecia fechada. Até hoje não consigo explicar isso. Resolvi devolver imediatamente ao depósito da empresa. Meu chefe riu de mim. Disse que eu estava impressionado. A boneca ficou exposta numa prateleira. Na semana seguinte começaram os acidentes.
Um funcionário caiu da escada. Outro prendeu a mão numa serra. O sistema elétrico queimou 2 vezes. O cachorro que vivia no galpão simplesmente se recusava a entrar naquele setor. Rosnava olhando para a prateleira. Nunca para pessoas. Sempre para a boneca. Foi então que um colecionador entrou na loja. Olhou diretamente para ela. Perguntou: "De onde vocês tiraram isso?" Expliquei. Ele ficou sério. Disse que existia uma história envolvendo uma família americana que havia tentado copiar a famosa Annabelle para vender como peça de coleção. Segundo ele, alguns exemplares desapareceram depois de mudanças de donos. Não era a verdadeira Annabelle, mas pessoas insistiam que aquelas réplicas também acumulavam histórias estranhas. Achei que fosse conversa de colecionador. Mesmo assim, vendemos a boneca para ele. No mesmo dia, respirei aliviado. Achei que tudo terminaria ali. 2 meses depois, recebi uma ligação. Era o colecionador. Perguntou apenas: "Você ainda tem a caixa de madeira?" Respondi que sim. Ela tinha ficado no depósito. Ele ficou em silêncio alguns segundos. Depois disse: "Não abra." Antes que eu perguntasse qualquer coisa. A ligação caiu. No dia seguinte fui procurar a caixa. Ela não estava onde havia sido guardada. Perguntei aos funcionários. Ninguém lembrava de tê-la movido. Revirei o depósito inteiro. Nada. Como se nunca tivesse existido. Achei estranho, mas deixei para lá. Quase 5 anos depois viajei aos Estados Unidos a trabalho. Num dia livre visitei o famoso museu onde muitos diziam que a verdadeira Annabelle ficava guardada. Eu só queria ver de perto e acabar de vez com aquela curiosidade. Quando cheguei diante da vitrine, senti o mesmo cheiro de tecido antigo que havia sentido no meu apartamento anos antes. Olhei para a boneca. Depois para a placa. Meu sangue gelou. Porque pendurado no vidro havia um pequeno aviso para os visitantes. Nunca leve para casa objetos que tentem parecer com ela. Naquele instante me lembrei do cartão preso ao vestido daquela boneca. Note Annabelle. Pela primeira vez entendi que talvez aquele aviso nunca tivesse sido uma identificação. Talvez fosse um pedido. Ou um alerta. E desde então, toda vez que escuto 3 batidas na porta durante a madrugada, eu simplesmente finjo que não ouvi. Sempre me considerei um homem extremamente racional. Sou historiador e especialista em conservação de acervos antigos, e durante anos trabalhei para museus e fundações particulares nos Estados Unidos. Para mim, artefatos ditos amaldiçoados nada mais eram do que excelentes peças de marketing folclórico para atrair turistas curiosos. Mas no início de 2026, fui contratado para auxiliar na catalogação e inventário de uma coleção privada de objetos esotéricos no estado de Connecticut. Entre centenas de livros raros, amuletos e peças ritualísticas, lá estava ela, mantida em uma caixa de madeira escura com frente de vidro temperado, selada com orações e um aviso em letras vermelhas: Warning, Positively do Not Open. Ela não parecia a boneca de porcelana assustadora dos filmes de Hollywood. Era a Annabelle real, uma boneca ragédia feita de pano, com cabelos de lã vermelha, um nariz de pano triangular e olhos de botão preto. E foi exatamente essa simplicidade inocente que tornou tudo o que vivi infinitamente mais aterrorizante. O ambiente onde o acervo ficava guardado era o subsolo de uma propriedade antiga, iluminado por lâmpadas amareladas e com cheiro constante de papel velho e cera de abelha. A caixa da boneca ficava no centro da sala principal, levemente elevada sobre um pedestal. Minha função não exigia abrir a caixa, apenas registrar o estado de conservação do exterior, verificar a vedação da madeira e fotografar a peça de diferentes ângulos para o relatório técnico. Na primeira tarde, tudo correu bem. Porém, quando o relógio marcou 2h15 da manhã da minha terceira noite de trabalho no subsolo, percebi os primeiros desvios na lógica do lugar. Eu estava sentado a poucos metros da caixa, digitando descrições no meu laptop. O silêncio do subsolo era interrompido apenas pelo estalo das minhas teclas. Ao erguer os olhos para o painel de vidro, percebi algo errado. Ao fotografar a boneca às 22 horas, as pernas de pano dela estavam cruzadas para a esquerda, com a cabeça levemente inclinada para baixo. Agora, a perna direita estava esticada para frente, tocando a parte interna do vidro, e a cabeça estava perfeitamente ereta.
A temperatura do subsolo era controlada a 18 graus Celsius. Mas a parte interna do vidro da caixa começou a embaçar no nível da boca da boneca, como se uma respiração lenta e quente estivesse sendo expelida lá de dentro. Levantei-me da cadeira, achando que o isolamento térmico da caixa estivesse falhando. Aproximei o rosto do vidro para inspecionar as dobradiças. Foi quando notei um detalhe no fundo da caixa. Espalhado sobre a base de feltro azul onde a boneca estava sentada, havia um pequeno pedaço de papel pardo amassado, do tamanho de um bilhete. Tenho certeza absoluta de que aquele papel não estava lá quando fiz o inventário fotográfico horas antes. No papel, escrito com traços infantis e trêmulos usando o que parecia ser grafite fraco, estava a frase: "You like me." Você gosta de mim? Senti um arrepio incrivelmente gelado subir pela minha espinha. A chave da tranca da caixa de madeira estava guardada no cofre do andar superior, e o selo de cera na lateral continuava intacto. Ninguém tinha entrado naquele subsolo. Recuei 2 passos, segurando o indicador de temperatura portátil. O display digital do aparelho começou a oscilar descontroladamente, caindo de 18 graus Celsius para menos 2 graus Celsius em questão de segundos. A minha própria respiração virou uma fumaça densa e branca no ar do subsolo. As luzes fluorescentes do teto piscaram e emitiram um zumbido agudo e insuportável. Olhei fixamente para a boneca de pano. Os olhos de botão preto não refletiam a luz da sala. Eles pareciam absorver qualquer claridade ao redor. Lentamente, sem o som de motores, sem fios, sem qualquer mecanismo humano, o braço esquerdo de pano da boneca ergueu-se de dentro da caixa. O braço subiu até que a mão de pano sem dedos encostasse suavemente no painel de vidro. Toque! O som do tecido batendo no vidro ecoou pela sala vazia. Não houve grito, não houve música dramática. Apenas o som seco da mão de pano pressionando o vidro por dentro com uma força inacreditável, fazendo a estrutura de madeira da caixa render sob a pressão. Nesse segundo, o ar da sala ficou impregnado com um odor insuportável de enxofre queimado e podridão. Uma voz baixinha, com o tom de uma criança pequena, mas carregada de uma malícia pesada e ancestral, ressoou por trás das minhas orelhas, como se alguém estivesse sussurrando com os lábios encostados no meu pescoço. Ele não vai deixar você ir embora. Não terminei o relatório. Deixei o laptop ligado sobre a mesa, peguei minha jaqueta e subi as escadas do subsolo tropeçando nos próprios degraus. Tranquei a porta de ferro do acesso com 3 voltas de chave e saí da propriedade no meio da madrugada. Liguei para o contratante na manhã seguinte e recusei o restante do pagamento, informando que não retornaria ao local sob circunstância alguma. Hoje sei exatamente por que aquela boneca é mantida atrás de um vidro abençoado e trancado a 7 chaves. O horror de Annabelle não vem de uma aparência assustadora ou de monstros gritando no escuro. O verdadeiro horror é saber que algo antigo, inteligente e profundamente malévolo pode escolher um brinquedo de pano infantil para se esconder, e que a madeira e o vidro não estão ali para proteger a boneca do mundo, mas para proteger o mundo do que habita dentro dela. Eu nunca contei isso para ninguém. Não porque tenho vergonha, mas porque, até hoje, tenho medo de que ela ouça. Foi em 2021. Eu trabalhava como cuidadora noturna de uma senhora idosa num sobrado antigo em Santos. A casa era grande, úmida, cheia de móveis pesados e cheiro de madeira envelhecida. A dona Helena quase não falava mais. Passava o dia inteiro na cama do quarto dos fundos, e eu ficava no andar de cima, no quarto de hóspedes, com a porta aberta para escutar se ela chamava. No segundo mês, a sobrinha dela veio entregar umas coisas que tinham ficado no porão. Entre as caixas, veio uma boneca de porcelana. Vestido de renda amarelada, cabelo de linho loiro preso em 2 tranças, olhos de vidro azul claros. A sobrinha fez uma cara estranha quando a tirou da caixa e disse só: "A tia guardava isso trancado. Não sei o que fazer com ela. Pode deixar aqui se quiser." Eu achei só uma boneca antiga. Coloquei numa cadeira de balanço que ficava no corredor, em frente à escada. Não dei nome. Mas, na mesma noite, quando desci para dar o remédio da dona Helena, a boneca não estava mais na cadeira. Estava sentada no chão, no meio do corredor, virada para o quarto da velha. Eu a coloquei de volta. Fechei a porta do meu quarto. Dormi mal. Na noite seguinte, por volta das 2 da manhã, ouvi o rangido lento da cadeira de balanço. O som vinha do corredor. Eu saí.
A cadeira estava se movendo sozinha, devagar, para frente e para trás. A boneca estava nela de novo, as mãos apoiadas nos braços de madeira, a cabeça inclinada como se estivesse prestando atenção em alguma coisa no andar de baixo. Desci. A dona Helena estava dormindo. Quando voltei, a cadeira estava parada. A boneca tinha sumido. Achei no meu quarto, sentada na beira da minha cama, de frente pro travesseiro. Os olhos de vidro brilhavam na penumbra da luz do corredor. Eu a peguei com as duas mãos e levei pro porão. Travei a porta com um cadeado. Na manhã seguinte, o cadeado estava no chão, aberto. A porta do porão, entreaberta. A boneca estava de volta na cadeira de balanço. A dona Helena começou a ficar agitada. Às vezes, no meio da madrugada, eu a encontrava sentada na cama, olhando fixamente para o canto do quarto, murmurando algo que eu não entendia. Uma vez, ela agarrou meu pulso com uma força que não tinha e disse, bem baixo, ela não gosta quando a gente tranca. Eu não respondi. As coisas pioraram. Comecei a ouvir passos leves de criança subindo a escada quando eu estava sozinha. O cheiro de madeira úmida ficava mais forte perto da cadeira. As fotos que eu tirava da boneca saíam sempre com a cabeça levemente virada para outro lado, diferente de como eu a tinha deixado. Uma noite, acordei com o peso de alguém sentado na beira da cama. Quando abri os olhos, ela estava ali, perto demais. Os dedos de porcelana quase tocando meu braço. Eu gritei. A dona Helena gritou junto, no andar de baixo. No dia seguinte, a sobrinha veio. Eu mostrei a boneca e contei tudo. Ela ficou pálida e só disse, minha tia tentou se livrar dela 3 vezes. A boneca sempre voltava. Uma vez ela tentou quebrar. A boneca apareceu inteira de novo, no mesmo lugar. Eu pedi demissão no mesmo dia. Peguei minhas coisas e saí. Não levei a boneca. Não toquei nela. Só fechei a porta do sobrado e nunca mais voltei. Mas, de vez em quando estou sozinho em casa e o silêncio fica denso demais, eu ouço o rangido lento de uma cadeira de balanço. Mesmo sem ter nenhuma. E, nas madrugadas mais quietas, ainda sinto aquele cheiro doce e velho de madeira úmida e renda antiga. Como se ela ainda estivesse me procurando. Meu nome é Diego, tenho 42 anos, e durante quase 15 anos trabalhei transportando antiguidades entre museus, colecionadores e casas de leilão. Meu serviço era simples, pegar um objeto em um lugar e entregá-lo em outro. Nunca perguntava a história por trás das peças. Até aceitar um frete que mudou completamente minha vida. Foi em outubro de 2019. Recebi uma ligação de um cliente antigo pedindo um transporte discreto. Disse apenas que uma universidade havia emprestado alguns objetos para uma exposição sobre fenômenos paranormais e que tudo precisava voltar para os respectivos donos. Quando cheguei ao galpão, vi caixas de madeira lacradas, todas identificadas. Uma delas chamou minha atenção. Era menor que as outras e tinha vários adesivos vermelhos dizendo: não abrir em hipótese alguma. Ao lado, um funcionário comentou em tom de brincadeira: essa aí é a caixa da prima da Annabelle. Todo mundo riu, menos um senhor de cabelos brancos que acompanhava a retirada. Ele olhou sério para mim e perguntou: você acredita nessas coisas? Respondi que não. Ele apenas balançou a cabeça. Melhor continuar assim. A viagem duraria cerca de 6 horas. As caixas estavam presas no compartimento fechado da caminhonete. Tudo corria normalmente até eu parar em um posto para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, ouvi uma batida seca vinda da carroceria. Pensei que alguma caixa tivesse deslizado. Quando abri a porta traseira, tudo permanecia exatamente no lugar. Voltei para a estrada. Pouco depois, outra batida. Dessa vez mais forte. Depois outra. Como se alguém golpeasse a madeira por dentro. Parei novamente. Revisei todas as cintas de fixação. Nada solto. Continuei dirigindo. Já era quase meia-noite quando o rádio desligou sozinho. Logo depois, todas as luzes do painel piscaram ao mesmo tempo. O motor permaneceu funcionando. Mas o relógio digital zerou. 0 hora. Mesmo sendo 00:40. Alguns quilômetros depois, encontrei um pequeno restaurante de beira de estrada. Enquanto jantava,
Uma garçonete perguntou: "O senhor está viajando sozinho?" Respondi que sim. Ela franziu a testa. "Estranho. Quando o senhor estacionou, achei que tivesse uma menina sentada no banco do passageiro. Sorri sem graça. Expliquei que estava sozinho. Ela insistiu: "Tenho certeza de que vi alguém olhando pela janela." Voltei imediatamente para a caminhonete. Não havia ninguém, mas a porta do passageiro estava destrancada. Eu tinha certeza absoluta de que a havia travado. Retomei a viagem já bastante incomodado. 1 hora depois começou uma neblina tão intensa que quase parei o veículo. Foi então que ouvi algo. Uma voz baixa. Não vinha do rádio, nem do celular. Parecia sair de trás de mim, como se alguém sussurrasse dentro da cabine. Olhei pelo retrovisor. Nada. O sussurro continuou. Não consegui entender as palavras. Apenas sabia que havia uma voz. Aumentei o volume do rádio. Mesmo assim ainda conseguia ouvi-la. Quando finalmente cheguei ao destino, o responsável pela entrega parecia nervoso. Assinou os documentos rapidamente. Pediu ajuda para descarregar somente aquela caixa menor. Enquanto a carregávamos, perguntei: "Afinal, o que tem aqui dentro?" Ele respondeu sem olhar para mim: "Uma réplica." "Só isso?" Perguntei. "Réplica de quê?" Ele respirou fundo. "Da Annabelle." Segundo ele, alguns pesquisadores haviam encomendado cópias extremamente fiéis para estudar a reação das pessoas durante exposições. Nada sobrenatural. Apenas bonecas. Mas então ele completou: "O problema é que algumas delas começaram a acumular histórias iguais às do original." Achei aquilo absurdo. Fui embora rindo da situação. Na manhã seguinte lavei a caminhonete. Enquanto aspirava o banco do passageiro, encontrei um pequeno laço vermelho. Parecia antigo. Nunca tinha visto aquele objeto antes. Joguei fora. Na noite seguinte, ele estava novamente sobre o banco. Pensei que tivesse deixado cair outro parecido. Joguei fora de novo. 2 dias depois, lá estava ele outra vez. Sempre no banco do passageiro. Comecei a ficar realmente assustado. Decidi vender a caminhonete. Comprei outra, 0 quilômetro. Achei que o problema acabaria. Mas, na primeira semana com o veículo novo, minha filha entrou no carro e perguntou: "Pai, quem deixou essa bonequinha aqui?" Olhei imediatamente para o banco. Não havia boneca nenhuma. Ela apontava para o banco vazio. Disse que uma menina de vestido branco estava sentada ali. Minha filha tinha apenas 6 anos. Nunca assistiu filmes de terror. Nunca ouviu falar de Annabelle. Naquela mesma noite procurei o cliente responsável pelo transporte. Queria entender o que realmente havia carregado. Descobri que ele havia falecido de infarto 3 meses antes. Fiquei sem resposta. Meses depois, pesquisando na internet, encontrei uma fotografia da exposição para a qual fiz o transporte. Ampliei a imagem. Vi todas as vitrines. Todas identificadas. Mas uma estava vazia. Na legenda lia-se: "Réplica retirada antes da abertura por motivo de segurança." No canto inferior da foto aparecia a data. Era exatamente o dia em que fiz aquela viagem. Desde então nunca mais aceitei transportar objetos ligados ao ocultismo. E até hoje, antes de ligar qualquer carro que compro, faço a mesma coisa. Olho primeiro para o banco do passageiro. Porque, durante alguns segundos, sempre tenho a impressão de que alguém está esperando a viagem começar.